Olá, turma! Nessa aula, vamos falar um pouco sobre multiplicação e divisão de frações. Como de costume, nós começaremos nosso assunto explicando um exemplo, nesse caso, de multiplicação de frações. Vocês vão observar que isso aqui é muito mais fácil do que a soma e a subtração. Veja esse caso, por exemplo. Nós temos 2/4 vezes 3/8. Basta você multiplicar numerador por numerador. No caso aqui, 2 vezes 3, que é 6, sem grandes dificuldades. E basta multiplicar denominador com denominador. No caso aqui, 4 vezes 8, que é 32. Não se esqueça que temos uma fração, então não podemos deixar de representar a barrinha das frações. O resultado dessa multiplicação é 6/32. Não se esqueçam que sempre que possível, vocês devem simplificar a fração. Nesse caso aqui, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo podem ser divididas por 2 ou simplificadas por 2, resultando, portanto, em 3/16. Uma fração irredutível. Caso você não lembre, retome nossa aula sobre simplificação de frações. Vamos continuar aqui com as multiplicações de frações. Um novo exemplo. 1/5 vezes 7/5. Você que já fez soma e subtração, deve estar lembrado que naquela situação nós temos que conservar os denominadores. Não é o caso aqui. Nesse caso aqui, você segue sempre a lógica. Numerador com numerador. 1 vezes 7 é 7, portanto. E denominador com denominador. 5 vezes 5 é 25. Temos, portanto, 7/25 como nosso resultado. Nesse caso aqui, essa fração não pode ser simplificada. É uma fração irredutível. Um outro formato que você pode encontrar em se tratando de multiplicação de frações é o desse exemplo aqui, ó. Nós temos 3 vezes 9/100. O aluno se perde porque não está vendo nada aqui embaixo do 3, não está vendo aqui um denominador embaixo do 3. Nesse caso, quando você não está vendo o denominador, não significa que não exista. Eu costumo dizer que é o número 1 invisível que está ali embaixo, ok? Então vamos lá. O procedimento passa a ser o mesmo. Numerador com numerador. 3 vezes 9 é 27. Denominador com denominador. 1 vezes 100 é 100. Portanto, nós temos 27/100. Se você tentar simplificar essa fração, você também não vai conseguir, ok? 27/100 é o resultado procurado. Vamos ver, então, o procedimento de divisão de frações. Mais um exemplo para nós observarmos. Nós temos 2/4 divididos por 3/8. Você vai perceber que é muito simples fazer esse tipo de operação também. Temos apenas uma etapa a mais. Olha só. Nesse caso, você deve pegar a segunda fração, aqui representada por 3/8, e o número que está no denominador deverá ser trocado de lugar com o numerador. Então, o que está embaixo vai subir, o que está em cima vai descer. Vamos reescrever essa expressão para vocês observarem como é que fica. Veja que nós temos 2/4, isso não mudou. E o 8 que estava lá embaixo subiu, o 3 desceu. Bastante cuidado com essa etapa. Outra etapa que requer bastante atenção é que a operação de multiplicação, após essa inversão entre numerador e denominador, a divisão vai se tornar uma multiplicação. Então, observe isso. Eu coloquei até em amarelo para vocês observarem o que mudou. Então, o denominador virou numerador, o numerador virou denominador, e o que era divisão virou multiplicação. Daqui para frente, pessoal, parte de cima com a parte de cima, parte de baixo com a parte de baixo. Lá em cima, 2 vezes 8 é 16. Lá embaixo, 4 vezes 3 é 12. Nesse caso, temos números pares em cima e embaixo. Dá para simplificar.
Dá para simplificar uma segunda vez? Resultando na fração 4/3. Reitero para vocês que nesse momento me preocupa só que você consiga chegar no resultado da divisão. Eu não vou fazer tanta questão que você faça simplificações por enquanto, ok? Cedo ou tarde você terá que fazer isso. Não será nesse momento. Perfeito? Vamos seguir em frente? Um outro formato que a divisão de frações pode aparecer é esse representado na tela. Eu tenho aqui 2/5 dividido por 3/7. Como proceder? Você pode simplesmente reescrever a fração num formato que você conheça. Eu tenho 2/5 dividido por 3/7. As frações são idênticas, aliás, as expressões são idênticas. Só coloquei no formato que eu estou mais confortável. E agora seguir o procedimento, igual a gente aprendeu no exemplo anterior. Nesse caso aqui, o que é denominador vai virar numerador, o que é numerador vira denominador. Reescrevendo nossa expressão, nós temos o 2/5 que não mudou. Nós temos a operação de divisão que se torna uma multiplicação. Esse pontinho aqui, vocês devem se lembrar sempre, né, que agora no ensino fundamental 2, esse pontinho representa a multiplicação. O 7 subiu e o 3 desceu. Daqui para frente, procedimento normal, pessoal. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 7 é 14, 5 vezes 3 é 15. 14/15, portanto, é a fração que nós estamos procurando. Se você tentar simplificar, você não vai conseguir, porque não há número que divida ao mesmo tempo o 14 e o 15. Dando sequência, vamos pensar aqui no exemplo um pouquinho mais elaborado. Olha a nossa situação aqui. Eu tenho que 3 dividido por 2/4 vezes 3/8. Qual o resultado desse Frankenstein? Vamos começar aqui pela nossa divisão. O procedimento é o mesmo. Eu estou vendo aqui o número 3, só que eu não estou vendo nenhum número embaixo do 3. Eu não estou vendo, mas não quer dizer que não exista. Embaixo do 3 tem número 1. Está invisível, mas está lá. Como eu tenho a divisão, o que eu devo fazer? O que é denominador vira numerador. O que é numerador vira denominador. O que está embaixo sobe, o que está embaixo desce. E a operação de divisão deve se transformar numa multiplicação. Vamos reescrever a expressão. Olha aqui. Eu tenho 3 vezes o 4 subiu, 2 desceu. A divisão virou multiplicação. Até aí tranquilo. Isso feito, é só multiplicar a parte de cima com a parte de cima. Então eu tenho 3 vezes 4 vezes 3. A parte de baixo com a parte de baixo. Olha aqui, 1 vezes 2 vezes 8. Então vamos lá, 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 3, 36. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 8, 16. Está aqui, 36 sobre 18, ou 36/18. Nossa resposta, né, nesse momento, eu vou considerar essa resposta perfeita se você atingi-la, tá? Porém, se você voltar um pouquinho nessas aulas, você vai se lembrar das frações aparentes. Eu tenho um número inteiro dividindo outro número inteiro. Se eu fizer 36 dividido por 18, eu tenho o resultado final 2. E se você chegar nesse resultado final 2, você pode ter certeza que você vai deixar seu professor muito feliz. Muito bem, turma. O que nós temos que ver sobre divisão e multiplicação de frações é isso. Vocês farão uma série de atividades para consolidar essas aprendizagens. Se for preciso, peça a ajuda de um adulto e peça a ajuda do professor. Aguardo vocês na próxima aula e até breve.